Fotografia em infravermelho. Onde vive? Como se faz? O que é? Veja tudo isso hoje no Pauta Fotográfica do Fotografia DG. O pessoal olha para essa fotografia aqui, ó, fala assim: nossa, parece neve, né? Daí eu digo que foi feito num dia que estava torrando o sol, lá para umas 10 da manhã, mais ou menos. Estava um calor. Não é neve. Isso é infravermelho, né? Parece neve. Olha, eu acho que só para brasileiro que não sabe o que é neve direito, né? Porque aqui não cai neve quase nunca. Mas não parece neve, mas o caso é que ela é branquinha, né? Fica a vegetação branquinha, o céu continua azul, aí lembra um pouquinho neve. Mas isso é fotografia infravermelho, tá? Isso é um efeitinho que você vai lá e faz no software de edição? Não, não é um efeitinho. Isso é um tipo de fotografia muito específico, muito particular, que fotografa uma luz que não é visível para nós humanos. Infravermelho é aquele infravermelho do filme Predador que o cara enxerga no escuro? Ou não, não é aquilo lá também, aquilo lá é infravermelho termal. Aquilo enxerga, muitas aspas nesse vídeo de hoje, aquilo enxerga a temperatura das coisas. Esse infravermelho aqui, tem muitos infravermelhos, tá? Esse infravermelho aqui é um infravermelho que é muito parecido com a luz que nós vemos no nosso olho, mas que a gente não consegue enxergar naturalmente. Contudo, as câmeras conseguem enxergar. As câmeras digitais, existiam filmes na época do filme que conseguia fazer foto não com essa cara de neve, conseguia fazer foto infravermelho. Na fotografia digital, bateu de ela ficar parecida com neve depois de uma ediçãozinha ali. Então o pessoal começou a associar a fotografia infravermelho a essa aparência de neve, mas não é só isso, né? A coisa é muito maior do que isso. E a fotografia infravermelho é um mundo, certo? Eu vou começar a produzir várias coisas sobre infravermelho porque eu trabalho com infravermelho desde muito tempo. Acho que lá por volta de 2001, mais ou menos, eu comecei a mexer com infravermelho porque na época eu mexia com imagens orbitais de sensoriamento remoto em geologia, eu sou geólogo, e essas imagens, a imagem orbital e a imagem satélite, algumas delas são em infravermelho, e não fica com aparência de neve, mas fica com uma característica de infravermelho muito particular. Quem conhece infravermelho bate o olho e sabe. E aí, ali tinha começado recém a fotografia digital e alguns caras lá da Europa, um alemão e um norueguês, estavam fazendo esse tipo de fotografia, mas eles não diziam exatamente, não tinha todas as informações, né, sobre isso. Mas eu bati o olho na fotografia deles e pensei, isso é infravermelho. E na época eu estava saindo do filme e entrando na fotografia digital, e eu comprei um filtro infravermelho para tentar fazer também fotografia infravermelho. E assim que eu consegui desenvolver uma técnica, eu publiquei vários artigos, ainda existia revista impressa naquela época, né, uma maravilha, as pessoas gostavam de ler conteúdo que dava para pegar, não era só na internet. Não existia o YouTube, senão eu teria feito um vídeo, né? Mas o caso é que eu divulguei a técnica e daí outras pessoas começaram a divulgar também, e aí ela se popularizou e hoje em dia você tem um monte de informações sobre isso. Mas na época existia muito pouca informação. E então, assim, vou começar a produzir mais coisas sobre infravermelho para vocês. E esse vídeo de hoje é bem introdutório, bem assim para você perceber que isso não é um efeitinho, que isso é um tipo de fotografia diferente, e para começar a ter uma ideia se você sabe, se você vai conseguir fazer com o equipamento que você tem, o que você precisa, como é que faz isso. Então assim, ó, é um efeitinho que parece só neve? Não, ó, essa é uma das primeiras fotografias em infravermelho que eu fiz, com uma câmera de 2 megapixels, tá? Não tá parecendo neve, né?
mas também não é preto e branco. É que com aquela câmera ficava melhor assim, entende? E daí eu fazia assim. Eu gostava do infravermelho desse jeito naquela época. Isso aqui parece uma loucura, né? Mas isso também, de certa maneira, é infravermelho. Só que é uma mistura, uma combinação de infravermelho com luz visível. Um negócio muito mais complexo de se fazer e que eu parei de fazer logo depois que eu consegui fazer, porque dá muito trabalho fazer esse tipo de imagem e não fica muito bom. Aqui é uma imagem de 2 megapixels também, tá? Tá bem ruinzinha a aparência dela, mas se você encontrar alguma coisa como isso na internet, isso realmente é infravermelho. E o mais comum dessa técnica, que é uma composição multiespectral, tecnicamente, é que você pode fazer composições diferentes com as mesmas fotografias, dando cores diferentes. Por exemplo, essa daqui, essa outra aqui é a mesma composição com canais diferentes, não é um tratamento diferente, essa fotografia praticamente não tem tratamento, mas fica com uma cor completamente diferente. Assim como as demais, olha só que legal. De 2 fotografias que você precisa para fazer a tua composição, você consegue 6 fotografias resultantes, porque cada fotografia tem 3 canais RGB, 2 fotografias vezes 3 dá 6. Então você consegue 6 combinações de cores diferentes. Isso é infravermelho também, mas é um infravermelho muito mais difícil de fazer e que muito pouca gente faz. Eu só fiz o suficiente para dominar a técnica, para saber como é que fazia, e depois abandonei. Aí, isso daqui é uma das minhas primeiras fotografias em infravermelho que pareceu neve. E eu gostei muito do resultado. Eu passei muito tempo fazendo fotografias que parecem neve. Apesar de não gostar muito dessa simplificação, porque fotografia é infravermelho, não é feita para parecer neve, mas fica harmônico, né? Eu gosto dessa harmonia entre os tonzinhos ali de, às vezes amarelado, às vezes um magenta, às vezes um azul muito claro, e em contraponto com o azul escuro que fica o céu. Fica harmônico, mas não é feito para imitar neve, é feito para ser infravermelho. E como que você consegue essas cores diferentes? Bom, você tem que editar um pouco essa imagem, mas boa parte disso é derivado da câmera que você está usando e do filtro que você está usando. Por exemplo, essa cena aqui foi fotografada exatamente no mesmo horário, com a mesma câmera, só que com 2 filtros diferentes. Esse filtro aqui deu esse resultado e esse outro deu um resultado completamente diferente. O tratamento acaba sendo diferente, mas com esse filtro eu não consigo fazer isso. E com esse filtro eu não consigo fazer isso, por mais que faça tratamento em cima. Então o filtro influencia muito no aspecto que a fotografia infravermelho vai ter depois. Aí você já começou a matar um pouco da charada, né? Para fazer fotografia infravermelho, você precisa de uma câmera, obviamente, uma câmera digital, e precisa de um filtro tipo isso aqui, ó. Tá vendo que não passa nada? Você não consegue ver através dele? Sim, você não enxerga em infravermelho, aí você não consegue ver através dele. Essa é a ideia do infravermelho. Ver algo que humanos não veem. E, portanto, isso é diferente do que você tem ali de aparência, de sensação para as coisas. Não é uma diferença de cores, simplesmente. É uma diferença generalizada da imagem. Por exemplo, isso daqui também é fotografia em infravermelho. E essa menina não tinha olho azul, mas o olho fica azul. O olho de todas as pessoas fica azul em infravermelho. E isso depende do filtro que você está usando, da configuração de balanço de branco da tua câmera, mas essa imagem não tem tratamento nenhum. As cores saem desse jeito, entende? Então, não é simplesmente um efeitinho, é um tipo de fotografia completamente diferente. E além da cor no olho ficar diferente, perceba que a pele toda fica diferente, parece porcelana. É mais uma dessas simplificações, né? As paisagens parecem neve e os retratos parecem porcelana. Mas é isso, porque o infravermelho atravessa as primeiras camadinhas da pele e daí ele apaga todos os defeitos, fazendo com que a pessoa pareça que tem uma pele perfeita o tempo todo. Isso é bem legal também, inclusive. Mas, quando a pessoa tem veias muito marcadas, atravessa e acaba chegando lá na veia, e daí você vê
todas as veias da pessoa. E essa daqui é uma fotografia feita justamente para mostrar as veias, ó. A pessoa naturalmente não dá para ver essas veias todas, tá? O que acontece? No infravermelho atravessa as primeiras camadinhas de pele e daí dá para ver isso aqui por baixo. Legal, né? Isso é mais uma demonstração de que infravermelho é um tipo de fotografia diferente, e não um efeitinho. Porque lá no Photoshop você não consegue ir lá e pintar as veias da pessoa. É ridículo isso. Né? Então não tem como imitar um retrato de infravermelho em um software de edição, porque você não sabe onde é que está a veia. Você não consegue ir lá e pintar todas elas. Não é só fazer o cabelo ficar branco, fazer o cabelo ficar azul e a pele ficar branca. É muito mais do que isso o infravermelho. Então você precisa de um filtro. E você precisa da tua câmera que capture infravermelho da melhor maneira possível. E como que você faz o teste para saber se a tua câmera faz infravermelho? Bom, todas as câmeras digitais fazem infravermelho, mas umas um pouco mais, outras um pouco menos. E o teste para você saber o quanto a sua câmera é sensível a infravermelho é muito simples. Você precisa de um controle remoto. Essa lâmpada do controle remoto é uma lâmpada infravermelho. É a pulsação dessa lâmpada que transmite a informação de qual botão você está apertando aqui. Então, quando você aperta nesse botão, sai infravermelho. Pega esse controle e olha enquanto você está apertando. Você enxerga alguma coisa? Não, você não enxerga nada, certo? Por quê? Novamente, você humano não enxerga em infravermelho. Mas olha só quando eu aponto diretamente aqui para a câmera. Tá vendo que legal? Olha lá, tá acendendo. Por quê? Porque a câmera enxerga em infravermelho. Agora, isso não é legal a câmera enxergar em infravermelho, porque a contaminação desse infravermelho na fotografia convencional faz com que ela fique com as cores meio estranhas, parecendo infravermelho. E os fabricantes não querem que você tenha essa estranheza. Eles querem que você tenha a sensação de que a fotografia representa exatamente o que o teu olho vê. Por isso eles tentam dificultar, por isso eles tentam impedir que a câmera faça infravermelho. As câmeras mais antigas, portanto, fazem infravermelho melhor, porque a tecnologia não era capaz de bloquear tanto o infravermelho. Né? Então a tecnologia não estava tão boa para a fotografia normal, mas estava boa para infravermelho. Eu tenho aqui um celular bem antiguinho, bem ruinzinho, que a tecnologia obviamente é muito ruim e ele vai ser muito bom para infravermelho. Tá? Então, eu peguei ele aqui, ó. Vou apontar a câmera aqui para vocês verem. E agora, olha só como ilumina. Chega a dar flare quase. Olha só. Viu como é diferente de eu fazer isso daqui? Olha como é fraquinho nesse meu celular novo. E aqui fica bem forte. Certo? E eu tô aqui com a minha câmera também, ó. A Sony A7 III, que é uma das câmeras mais modernas que foram lançadas agora recentemente. Então vocês estão vendo a partir da câmera aí, e eu vou colocar o controle aqui na frente. E vou apertar o botão. Olha lá, olha que fraco é. É mais fraco do que diretamente do celular. Tá vendo? Ó, vou tirar aqui com o celular. Ó. Mas o que significa? Significa que faz, meu amigo. Mesmo sendo ruim, mesmo sendo pouco sensível ao infravermelho, ela faz. E se ela faz, basta que você coloque um filtro na frente. E o que esse filtro faz? Corta a luz visível. Se você tentar enxergar através dele, você não enxerga nada. Porque você não enxerga em infravermelho. Mas a câmera enxerga. E olha que legal isso daqui. Eu vou colocar o filtro aqui na frente. E aí não dá para ver nada. Agora olha o controle. Vou tentar encontrar aqui onde que está a câmera. Olha lá. Tá vendo a luzinha? Por que acontece isso? Porque o filtro corta a luz visível, e é por isso que você não enxerga nada através dele, mas deixa passar o infravermelho. Então, o que você precisa é justamente de um filtro que nem esse.
Agora, qual filtro? Bom, daí já é uma outra história, né? No vídeo de hoje eu queria falar para você o que é infravermelho, que a fotografia em infravermelho não é simplesmente um efeitinho, que é um tipo de fotografia completamente diferente e muito interessante de ser feita, e que você precisa de uma câmera que capte infravermelho e de um filtro infravermelho. Quanto mais a câmera consegue ser sensível a infravermelho, maior as tuas possibilidades ao fotografar com ela. Por exemplo, esse celular vai ser muito melhor do que esse daí para fazer em infravermelho, porque ele é mais sensível. Se você tem uma câmera muito pouco sensível a infravermelho, você tem que ter um tempo de exposição muito longo ou usar o ISO muito alto para conseguir capturar o pouco infravermelho que essa câmera é sensível. Entendeu? Por isso, a maioria das fotografias em infravermelho é feita com a câmera num tripé. Então, para começar com fotografia em infravermelho, câmera, filtro, tripé. E continuar assistindo meus vídeos, onde eu vou contar tudo para vocês, como sair do zero e ser um expert em fotografia em infravermelho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau!